Você já se sentiu ansioso porque algo que deseja muito ainda não aconteceu? Talvez esteja esperando por uma resposta, uma oportunidade ou uma mudança em sua vida e parece que o tempo simplesmente não passa. Mas e se eu te dissesse que o tempo de Deus nunca falha? Que aquilo que parece um atraso pode ser, na verdade, uma preparação? A impaciência nos faz sofrer. Queremos tudo para ontem, mas esquecemos que as coisas mais preciosas da vida levam tempo para amadurecer. Assim como uma árvore não dá frutos antes da estação certa, nós também precisamos aprender a esperar com fé e confiança. A Bíblia nos ensina em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. No vídeo de hoje, você vai entender por que a paciência é uma das maiores demonstrações de fé e como esperar o tempo de Deus pode transformar sua vida. Vamos refletir sobre isso juntos? Mas antes de começar, se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a levar essa mensagem a mais pessoas. E que Deus abençoe você por apoiar esse trabalho de fé. Em uma pequena vila cercada por colinas douradas, onde o vento dançava suavemente entre as folhas, vivia um sábio conhecido por sua tranquilidade e sabedoria. Ele era um homem que já tinha visto muitas estações passarem e compreendia os ritmos da vida como ninguém. Certo dia, uma jovem aflita o procurou. Seus passos eram apressados, seus olhos inquietos. "Mestre, eu não consigo mais esperar", desabafou, sua voz carregada de impaciência. "Parece que tudo o que desejo está sempre longe do meu alcance. Quanto mais corro atrás, mais distante fica." O sábio a observou por um instante e então respondeu com um sorriso sereno: "Venha comigo. Quero lhe mostrar algo." Eles caminharam por uma trilha de terra batida até um pomar escondido entre as montanhas. O lugar era um espetáculo, árvores imponentes, algumas carregadas de frutos maduros, outras ainda em floração. O ar estava impregnado com um doce aroma de terra úmida e folhas verdes. O sábio parou diante de uma árvore alta, cujos galhos estavam pesados de frutas ainda verdes. Ele estendeu a mão e pegou uma delas, oferecendo à jovem. "Experimente." Ela mordeu o fruto e, no mesmo instante, sentiu o amargor invadir sua boca. Seus olhos se apertaram de desgosto. "Está horrível", exclamou, cuspindo um pedaço no chão. O sábio sorriu e então pegou um fruto caído no solo, já maduro, dourado e suculento. Partiu-o ao meio e entregou à jovem. "Agora prove este." A primeira mordida foi suficiente para que ela fechasse os olhos, saboreando a doçura intensa do fruto maduro. "Está perfeito", murmurou. O sábio a olhou nos olhos e disse com calma: "E por que você acha que este está tão doce e aquele tão amargo?" A jovem refletiu por um instante antes de responder. "Porque este esperou o tempo certo para amadurecer." O sábio assentiu. "Exato. Agora me diga, será que a sua vida não é exatamente como essa árvore? Você quer respostas, quer conquistas, quer mudanças, mas será que já chegou o tempo certo para elas?" A jovem abaixou os olhos, sentindo um nó na garganta. Quantas vezes ela se desesperou, exigindo da vida algo que ainda estava em construção. "Eu entendo", sussurrou. O sábio olhou para o céu, onde o sol já começava a se pôr. A luz dourada pintava o pomar com tons suaves e quentes. "Veja o pôr do sol", disse ele. "Se tentássemos antecipá-lo ao meio-dia, jamais veríamos suas cores mais belas. Tudo tem seu momento certo. Deus não se atrasa, nem se adianta." A jovem respirou fundo, absorvendo aquelas palavras. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não precisava ter pressa. Eles voltaram juntos para a vila e em seu coração uma nova certeza crescia. Esperar não era perder tempo, mas confiar no tempo certo das coisas. Escreva nos comentários: "Eu confio no tempo de Deus." Vamos criar uma corrente de fé e fortalecer uns aos outros com essa verdade.
Sabe, enquanto refletia sobre tudo isso, lembrei de uma história e testemunho real que ouvi um dia em um culto abençoado que eu estava e que me marcou profundamente. Um testemunho que prova que Deus nunca atrasa, Ele prepara tudo no tempo certo. Havia um jovem cheio de sonhos. Ele queria mudar sua vida e a de sua família. E para isso, decidiu estudar para um concurso muito importante. Ele orava com fé e um dia, um profeta disse a ele: Deus te dará essa vitória. Você passará neste concurso. Aquelas palavras encheram seu coração de esperança. Ele acreditava que aquele seria o momento da sua grande conquista. Estudou incansavelmente, se dedicou ao máximo. E quando o dia da prova chegou, ele se sentiu confiante. Mas, para sua surpresa, ele não passou. A dor da frustração foi grande. Ele se perguntou: Deus, o Senhor me prometeu, por que isso aconteceu? Mas em vez de desistir, algo dentro dele dizia para continuar. Talvez Deus tivesse um propósito maior que ele ainda não enxergava. Os meses se passaram e ele soube que um novo concurso aconteceria dali a 2 anos. Mesmo sem entender os planos de Deus, decidiu manter a fé e continuar estudando. E foi aí que algo inesperado aconteceu. Durante esse tempo, ele participou de um encontro de jovens cristãos e conheceu um rapaz muito humilde. Esse jovem tinha um sonho igual ao dele: passar naquele mesmo concurso. Mas havia uma grande diferença. Ele não tinha recursos. Ele estudava com livros velhos que encontrava no lixo, sem material adequado, mas sua determinação era admirável. O primeiro jovem ficou tocado com aquela história e decidiu ajudá-lo. Compartilhou seus livros, suas anotações, trocaram dicas e se apoiaram nos momentos difíceis. E assim passaram-se os 2 anos. Quando chegou o grande dia da prova, ambos fizeram a inscrição, estudaram juntos até o último momento e, com o coração cheio de fé, prestaram o concurso. Dessa vez, os 2 passaram. A alegria era indescritível. Eles se abraçaram, choraram e glorificaram a Deus. Mas naquele momento, o primeiro jovem entendeu o verdadeiro propósito do tempo de Deus. Se ele tivesse passado no concurso 2 anos antes, nunca teria conhecido aquele amigo. Nunca teria tido a chance de ajudá-lo. Deus não apenas o preparou para a sua vitória, mas também o usou para ser um instrumento de bênção na vida de outra pessoa. O tempo de Deus nunca falha. Às vezes, achamos que um atraso é uma negação, mas na verdade é apenas um ajuste divino para que algo ainda maior aconteça. Agora me diga, será que o que você espera também não tem um propósito maior do que você imagina? Quem você conhece que precisa ouvir essa palavra hoje? Envie esse vídeo para alguém especial e seja um instrumento de Deus para levar conforto e esperança. Se ainda restam dúvidas sobre como Deus trabalha no tempo certo, basta olharmos para a Bíblia. Grandes homens e mulheres de fé tiveram que esperar, e quando a bênção chegou, foi muito maior do que poderiam imaginar. Abraão e Sara, a espera pela promessa. Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho e se tornaria pai de uma grande nação, mas os anos passaram e nada acontecia. Sara, sua esposa, já era idosa e, aos olhos humanos, era impossível. Eles chegaram a tentar apressar a promessa e isso trouxe consequências. Mas no tempo determinado por Deus, Sara concebeu Isaque. E fica a lição: Deus não se esquece do que promete, mas Ele cumpre no tempo dele, não no nosso. Gênesis 21, 1-2. José dos sonhos à prisão, da prisão ao trono. José teve um sonho. Um dia, ele governaria sobre muitos. Mas antes disso acontecer, ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Foram 13 anos de espera, até que finalmente Deus o colocou como governador do Egito, no momento exato em que ele poderia salvar milhares de vidas da fome. E podemos refletir sobre esse propósito de Deus que se José tivesse chegado ao trono antes, não teria experiência para governar.
Deus permitiu que ele passasse por provas para prepará-lo. Gênesis 41, 41, 43. Jó, a espera em meio à dor. Jó perdeu tudo, seus bens, seus filhos e sua saúde. Mas mesmo sem entender o que estava acontecendo, ele não perdeu sua fé. Ele esperou pacientemente. E no final, Deus restaurou o dobro de tudo o que ele tinha perdido. E o aprendizado profundo que podemos ter é: a paciência na dor gera um testemunho poderoso. Quando confiamos em Deus, Ele nos restaura de formas que jamais imaginaríamos. Jó 42:10. Jesus, esperando a hora certa para agir. O próprio Jesus nos ensinou sobre paciência. Ele viveu 30 anos antes de iniciar seu ministério. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele esperou o tempo certo para cada coisa. E a verdadeira lição de amor e sabedoria que podemos ter hoje é: se até Jesus respeitou o tempo de Deus, quem somos nós para querer apressar os planos dele? Esperar pode ser angustiante. Muitas vezes, sentimos que o tempo está passando e nada acontece. A frustração toma conta e a ansiedade nos domina. Mas existe um segredo: não precisamos carregar esse peso sozinhos. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. E o que você pode estar se perguntando agora é: como entregar a ansiedade a Deus? A primeira coisa é: reconheça que você não tem controle sobre tudo. A ansiedade surge quando tentamos controlar o incontrolável. Mas a verdade é que Deus está no comando. Quando aceitamos isso, começamos a descansar em sua vontade. A segunda coisa que você deve fazer é orar e falar com Deus. Em vez de alimentar pensamentos negativos, transforme suas preocupações em orações. Diga a Deus o que sente, sem medo, e peça que Ele te ajude a confiar no processo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. Também devemos substituir a ansiedade pela confiança. Sempre que a impaciência surgir, declare em voz alta: Deus está no controle, eu confio no tempo dele. Repetir essa verdade ajudará sua mente a descansar. E uma coisa muito importante é: pratique o presente, não viva no futuro. Muitas vezes sofremos não pelo que está acontecendo agora, mas pelo medo do que ainda não aconteceu. Aprenda a viver um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Seja grato pelo dia que você está vivendo hoje. Se você não viu, assista nossos vídeos sobre o poder da gratidão. Esse sentimento que ajuda muito a manter a ansiedade controlada e a paciência em ação. Esperar nunca é fácil. Quando queremos algo, queremos agora. Mas se olharmos ao redor, veremos que nada que realmente vale a pena acontece de uma hora para outra. A árvore não dá frutos no mesmo dia em que a semente é plantada. O bebê não nasce no primeiro mês da gestação. O trigo não se transforma em pão sem passar pelo tempo da colheita, da moagem e do fogo. Tudo tem um tempo determinado, e isso inclui a sua vida. O grande erro é achar que a espera significa inatividade, mas a verdade é que esperar é se preparar. Se você sonha com um novo trabalho, como está se capacitando para ele? Se deseja um relacionamento, está pronto para ser a pessoa que deseja encontrar? Se busca uma mudança, o que está fazendo hoje para que essa transformação aconteça? Deus não desperdiça tempo. O que você vive agora faz parte do plano. Você não está parado, está sendo moldado. E enquanto isso, aprenda a apreciar o caminho. Quantas bênçãos você já recebeu e na pressa de querer algo a mais, nem percebeu. A felicidade não está só na chegada, mas na jornada. Acima de tudo, confie. O tempo de Deus não é igual ao nosso, mas é sempre perfeito. Quando for a hora certa, as portas certas se abrirão e você entenderá que a espera fez parte do milagre.
Chegamos ao final dessa reflexão e eu quero que você leve essa mensagem no seu coração. Deus nunca atrasa, Ele prepara. Se hoje você sente que algo está demorando para acontecer, lembre-se que esperar não é um castigo, é um treinamento. Deus está moldando você, fortalecendo sua fé e te capacitando para receber algo muito maior do que você imagina. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Na Isaías 64:4. Se essa mensagem já tocou seu coração, imagine quantas outras reflexões transformadoras você pode receber. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos crescer juntos nessa jornada de fé e sabedoria. Que Deus te abençoe grandemente hoje e sempre. E até o próximo vídeo.